11 horas mais 40 minutos, manhã hoje de terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Estamos ao vivo aqui na sua educadora para todo o Alto Vale, Médio Vale e Planalto Serrano. Estamos ao vivo também para a nossa fanpage, né? A nossa página com mais de 154 mil seguidores que nos acompanham aqui diariamente nas notícias, destaques da nossa região. Como já anunciado hoje, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Educadora a presença do vereador do município de Itaió, vereador Marcelo Grandkov, ele que está aqui hoje para falar assuntos relacionados aos trabalhos da Câmara de Vereadores. Primeiramente, Marcelo, bom dia, é um prazer, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Educadora, bom dia. Bom dia, Aristeu, bom dia, ouvintes aí da Rádio Educadora que nos acompanha. Sempre uma honra trazer aqui as informações e posicionamentos e ideias sobre o que está acontecendo no nosso município de Itaió. Que bacana. Marcelo, quero primeiramente te agradecer que a tua presença, tua vinda aqui. A gente sabe que você é muito solícito ao nosso chamado também, entende qual a importância também hoje de falarmos assuntos relacionados aí a toda a nossa população. Durante essa semana, Marcelo, a gente percebeu, né, que o seu nome aí ficou bem citado nas redes sociais, tanto, né, Portal Educador e demais meios de comunicação, páginas de Facebook, Instagram, enfim. Relacionado a um assunto aí, quando se falou na questão do adiamento da Agricofest, também quando se falou na Copa Itaió, e hoje a sua vinda aqui é para falar sobre isso. A gente sabe que é muito importante seu espaço também e você expor o seu ponto de vista. A gente sabe que muitas vezes quando se utilizamos das palavras, em certo momento tem a ideia de falar alguma coisa na tribuna, acaba esquecendo, talvez até um mal entendido, enfim. Queria perguntar para você hoje, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho para os amigos internautas, ouvintes da Educadora, esse detalhe referente aí, né, que você não é contra a Copa Itaió, ou você é contra, a Agricofest é contra, não é contra, queria que falasse então para nós, quem sabe o ouvinte entender um pouco mais sobre esse assunto. Aristeu, meu objetivo de vir, né, não só o meu objetivo como estou aqui como dever, né, e sou vereador, sou eleito pela população e nada mais justo e correto do que eu me manifestar sobre as posições, sobre o que acontece no município, com certeza é um dever. E vou fazer isso até o final do mandato, né? Que assim fui eleito. E como vereador, eu preciso ter um posicionamento sobre as ideias, sobre os projetos, até porque a prefeitura é uma grande empresa. Talvez aí falar em número de movimentação financeira e funcionário, é a maior empresa do município e as ações precisam ser pensadas de forma coerente e razoavelmente seguir um padrão, né? Então, por isso, gostaria de falar um pouco sobre a questão da minha fala, sobre meu posicionamento sobre a questão da Agricofest, Copa Itaió e tudo mais. Primeiro deixar claro que não sou contra a realização de nenhum dos eventos. O que fiz e continuo com o mesmo pensamento é a ideia sobre o cancelamento de um evento e a manutenção de outros. Ali na minha fala talvez não fui tão feliz em questão de argumento e talvez a comparação ficou um pouquinho distorcida, minha também na fala, mas meu objetivo foi mostrar que tanto a Agricofest, né, o evento aí cancelado pela administração municipal, que ele é voltado mais ao público dos agricultores do município, sim, tanto a Copa Itaió, são eventos separados, um mais festa, né, agricultura, outro mais a questão do esporte, que é a Copa Itaió, que é uma competição aí, que vale lembrar que está na 4ª edição, surgiu então no mandato anterior, o mandato do prefeito Alexandre, surgiu a Copa Itaió ao início, agora estamos na 4ª edição. Então, ou seja, são eventos distintos, mas a regra, a forma de organizar é a mesma. Então, na Agricofest, a prefeitura precisa pensar em contratos, onde vai contratar a música, vai contratar o som, vai contratar todo o espaço ali, tudo que precisa, né? E na Copa Itaió não é diferente. A Copa Itaió envolve o quê? Arbitragem, segurança, o espaço, decoração, toda essa questão de estrutura, premiação, medalha, troféu, isso é uma coisa que tu não pode deixar para fazer no dia do torneio. Tu precisa, o troféu, premiação, são coisas mais detalhadas, então tu precisa organizar com 30, 60 dias de antecedência. Então quero dizer que todos os eventos hoje, tudo que a prefeitura faz, ela precisa prever, precisa organizar financeiro, precisa fazer licitação e precisa contratar com antecedência. Então meu posicionamento é nesse sentido. Se pode realizar um evento, pode realizar outro. Até porque estamos em momentos que não é fácil para ninguém, sabemos totalmente na questão da agricultura, isso reflete financeiramente a prefeitura, porque praticamente, direto e indiretamente, mais de 50% da movimentação econômica do município passa pela agricultura. São mais de 50% da população na agricultura e toda essa questão, então tem um reflexo financeiro que bate na prefeitura, né? Então, com isso, daria sim para fazer previsões legais.
vou fazer uma licitação aí para contratar a parte de uma música aí, um grupo para fazer a parte da Agricofest. A prefeitura poderia muito bem colocar lá, devido ao período de chuvas, previsão do El Niño e tudo mais, né? O evento será confirmado 15 dias antes. Porque com 15 dias de antecedência a gente sabe se de fato vai ter uma previsão de chuva ou não vai. E até uma coisa que eu peço sempre muita cautela nas minhas falas e sobre essa questão de chuva, a gente sabe que vai chover bastante na região sul do Brasil e vai dar seca no Nordeste. Agora, se vai dar enchente em julho, agosto, setembro, outubro, ninguém sabe, pode até passar sem. Então a gente precisa se organizar para isso. Não podemos esquecer do que nós passamos em 2023, 2011, no 83, 84. Não podemos esquecer, mas precisamos se organizar a estrutura para que, se acaso aconteça, reduzir os impactos financeiros e os prejuízos para a prefeitura. Então esse é meu posicionamento no todo. Reforçando, não sou contra a realização da Agricofest, muito pelo contrário, sou muito a favor e penso que se pode realizar outros eventos durante o ano. Um exemplo é a Copa Taial. Talvez eu fui até me infeliz na comparação com a Copa Taial, mas tem outros eventos que o município organiza, Festival de Esquetes, tem outras questões, torneio de família, tem outros eventos aí que está mantido, o município organiza. O gasto, eu quis comparar com a Copa Taial, por quê? Aí fui questionado sobre isso também, né? A Copa Taial e a Agricofest têm valores semelhantes. Se qualquer um pode pegar no portal da transparência da prefeitura lá, são mais de 120 mil para a realização da Copa Taial e são mais de 120 mil gastos na realização da Agricofest. Mas tem um porém. Todos os dois eventos, novamente frisando, eles têm patrocínios, Aristeu. Esses patrocínios reduzem esse valor que é aportado da prefeitura. Então, 120 mil mais passaram pela prestação de conta, pela prefeitura, só que boa parte desse recurso, mais da metade, ele veio de patrocínios, onde é aberto o edital. Inclusive, né, fica essa deixa também para as empresas do município, da região que gostam do esporte e queiram patrocinar a Copa Taial. Está aberto, a prefeitura abriu o edital de patrocínio para a Copa Taial para a edição desse ano. Então a empresa que gostaria de patrocinar esse evento está ali sendo a parceiro do evento da prefeitura. Fica aí a deixa aí, convidando as empresas para participarem desse edital de patrocínio, que com certeza o esporte é muito importante. Eu acho que talvez foi um dos vereadores que mais incentivou a questão do esporte desde o início desse mandato. Sempre citei essa parte da importância, até porque soubemos que enquanto jovens, crianças e adultos estão no esporte, dificilmente eles vão estar no mau caminho de bebidas, drogas e tudo mais que tem no mundo hoje. Então, com certeza é muito importante o esporte para o município e também é muito importante a Agricofest. Então, penso que aí outros posicionamentos meus, a questão ano passado, tivemos o Badim, ótimo, show. Parabéns para a administração municipal, trouxe o Badim, custou um pouco mais de 30 mil reais para o município. Só que esse ano é um momento totalmente diferente, Aristeu. Atípico, né? Eu penso que esse ano a agricultura vai mal. Ano que vem já tinha vários setores da agricultura que não estavam muito bem. Só que esse ano piorou mais ainda, né? Então, é outros momentos. Eu acho que esse momento é mais de cautela. Gastar menos do evento, fazer um tratoraço, os agricultores, mostrar a força da agricultura do município de Taial, que tem sempre movimentado ali o município, e as pessoas gostam desse evento, fazer a gincana, fazer a competição, talvez trazer ali patrocinadores para as empresas que ainda queiram mostrar seus produtos para os agricultores. Então são formas aí de reduzir. Eu acho que talvez não trazer um show de humor, poderia fazer o evento que é a Agricofest para valorizar o agricultor taiuense, né? Mostrar claro, teria N outras formas, né, de fazer isso, mas talvez a Agricofest seria uma das formas. Então poderia pensar nisso, poderia trazer talvez uma palestra técnica esse ano, um ano mais cauteloso, sobre questão financeira, sobre diversificação da propriedade da agricultura familiar, outras atividades, né? Pensar em algo mais técnico talvez, né, para um evento para esse ano, ou talvez trazer uma questão de animação para os agricultores na tarde, algo mais barato, talvez, né? Marcelo, a gente percebendo na sua fala, posso estar errado, equivocado, mas a gente percebe que você é vereador, é um jovem, mas também é agricultor. E a gente percebe que tu defende a agricultura porque a gente percebe que a gente sabe que estamos vivendo aí um período que os agricultores estão sofrendo muito na questão de venda de produto, tá difícil, ganhando pouco, ou seja, 365 dias sofrendo para trabalhar no dia a dia do agricultor. Então, o que dá para entender, a gente percebe que tu defende também essa classe porque é o dia deles, né? A gente percebe também que quando acontece, por exemplo, o tratoraço, a alegria, a felicidade, muitos tratores ali estão lá limpinho, lavadinho, porque é o dia que eles sabem que eles vão estar na cidade mostrando a sua força, a força do agronegócio. E quando você fala, então, a gente percebe que você entende que é o momento
de união, de agricultores estarem reunidos, porque muitas vezes a gente percebe, até brincávamos na última Agricofest, existem agricultores que são vizinhos, mas não se conversam porque não dá tempo, trabalho o dia inteiro, dia à noite, e dentro da Agricofest acabam conversando, trocando ideias, experiência. Então tu defendes talvez tanto essa bandeira pela questão que tu sabe o quanto que é sofrido o agricultor, quanto que eles trabalham com chuva, com sol, eles não têm sábado, não têm domingo muitas vezes. E tu defende, então, seria uma festa, quem sabe uma festa mais barata, como tu mencionou, um show local, quem sabe aí uns gaiteiros um dia, mas o ideal seria não deixar essa data tão importante em branco, seria isso? Com certeza, Aristeu. Por eu ser agricultor também, tenho propriedade agrícola, moro no Ribeirão do Sal, tenho uma das regiões, comunidades mais fortes do município na questão da agricultura, e com certeza, né, sei na pele também a dificuldade do agricultor. Hoje temos grande suíno, gado de corte também, atua em parceria com a empresa Lactovale na criação de suínos, com o frigorífico Vale Frios, né? Então, com certeza, muito importante, eu acho que não daria para deixar passar em branco essa questão da valorização do dia do agricultor, e daria para pensar em várias ações. E até, Aristeu, essa questão por ser agricultor, e agora até um exemplo que citei na outra semana na tribuna, então assim, a agricultura também precisa se preparar para o período de chuvas e cheias. Tem várias regiões da agricultura, né, do interior do município que ficam que ficam ilhadas no período de cheias, inclusive o Ribeirão do Salto. Então, eu também estou me organizando, preciso trocar o silo lá da granja, a silo de ração, e estou também colocando uma capacidade maior para fazer um depósito em período de cheias. Então, assim, o agricultor também precisa se organizar para isso, e é 365 dias no ano, como tu citou, Aristeu. Ontem tinha sol, o agricultor trabalhando no sol, hoje tinha chuva hoje de manhã, mas a chuva não, né? A garoa não fez com que o agricultor ficasse em casa, ele precisava também trabalhar e fazer a lida. Então, faça sol, faça chuva, frio, calor, o agricultor está no dia a dia na lavoura, e muitas vezes planta, não sabe se vai colher, e se colhe não sabe que preço vai vender. Essa é a realidade do agricultor, infelizmente. Então precisamos sim pensar na valorização do agricultor, e esse seria um evento não que vai resolver a vida do agricultor também, a Agricofest, mas seria de valorizar o agricultor taiwanense, que tem muito movimentado o município, é muito importante economicamente, indiretamente para o município é importante. Então, com certeza daria para pensar em fazer algo com custo menor do que foi no ano passado. Não estou criticando o valor gasto, Aristeu, no ano passado, mas estou citando que ano passado a questão econômica do município era uma, dos agricultores era uma, tinha recurso, né? Esse ano a agricultura não vai bem, então talvez seria coerente usar esse recurso maior para ampliar um programa de calcário, fazer uma parceria com a EPAGRE, achar uma outra forma de ajudar o agricultor. Ontem muito bem citou o vereador Marcos e o vereador Tardelli na indicação dele sobre a hora máquina. Então, o agricultor precisa sempre arrumar a sua propriedade. Talvez seja o momento do município, então, investir menos no evento, mas investir em políticas públicas diferentes. Talvez fazer um subsídio de hora máquina, como foi sugerido. Hoje, atualmente, já tem uma lei vigente onde, por direito, o agricultor consegue, né, até 5 horas gratuitas, e além das 5 horas é pago. Mas por que não ampliar? E as máquinas da prefeitura também não dão conta de atender todo o município, Aristeu. Então, não só ampliar esse programa, mas como terceirizar. Já vimos em outros momentos aí, hoje na região, soubemos que tem várias empresas de terraplanagem, também estão no momento que não é tão bom, porque o agricultor ele precisa arrumar a estrada da roça, precisa fazer um chão e tudo mais. Só que em momentos de crise, momentos delicados como hoje, o agricultor não vai fazer isso. Então as empresas, né, aí que eu cito economicamente, né, as empresas que são indiretamente afetadas com essa questão acabam sentindo também. Então tem N formas de pensar em políticas públicas, e me coloco à disposição da administração de pensar em algo, estruturar, fazer projeto de lei, fazer o que é necessário para fazer acontecer. Então precisamos pensar, né, em políticas públicas para favorecer e não deixar o agricultor esquecido. Bacana. Marcelo, como é bem nítido, nós acabamos divulgando na última semana aí um trecho da sua fala em tribuna, onde você falava então especificamente do futebol. Foi um corte, né, onde a gente não questionou em momento algum aí referente à festa da Agricofest. Falamos do futebol, onde houve o seu contexto, a sua indicação talvez do cancelamento, se cancela uma, cancela outra. Tu acreditas talvez que se pudesse, né, sabe que talvez não pode mais mudar, mas uma festa, tanto a Copa Taió, baratear ela um pouco mais, e também para a realização da Agricofest, não seria uma ideia, talvez, que economizasse um pouco, talvez, na premiação, algo assim, no tamanho
do evento, do esporte para a realização dos dois? Exatamente, Eliseu. Então, eu citei a Copa Taió e citei a Agricofest, né? Aham. Mas temos o torneio de família também. É verdade. E por que não talvez economizar na Copa Taió e economizar no torneio de família e com a economia dos dois fazer a Agricofest? Até porque tem um edital de patrocínio agora, talvez podemos, né? Meu dever quanto vereador é também incentivar essas coisas, podemos buscar parceiros, talvez consiga aumentar esse patrocínio, consigamos pensar em patrocínios aí para a questão da Agricofest também e torneio de família. Então sim, Aristeu, a publicação, né, dessa matéria acabou trazendo bastante argumentos aí por parte da população. Fui questionado, várias pessoas também me cobraram o posicionamento, até porque esse é o nosso dever de ter posicionamento e prestar informação e o esclarecimento para a população. Então tudo aquilo sempre coloquei meu posicionamento enquanto a questão da manutenção, né, da Agricofest e questão da Copa Taió. Até teve algumas falas aí que fui questionado por outros vereadores no dia de ontem, na sessão, e sobre a questão que eu fui contra. Não fui contra a Copa Taió. Eu questionei a realização do evento e o cancelamento do outro e os gastos, comparando os gastos entre um e outro, né? Então, até sobre a questão da fala eu falei sobre a questão do pagamento de atletas, né? Uhum. Dos atletas que acabam competindo na Copa Taió. A CME tem um time que sempre participa e traz jogadores de outras regiões, né? Até vou me inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas recordo e tenho certeza que anos anteriores esses atletas eram pagos, né? Então o atleta é pago também para jogar pela CME Taió. Não estou contra isso, até porque é importante para elevar o nível, né, do município. Mas então tem esse recurso de pagamento, ele é através de patrocínio ou de recurso público. Aí que eu questionei essa questão, o valor, o que seria gasto nessa Copa Taió? Vai ser pago os atletas com patrocínio, vai ser pago com recurso público? Então esse foi um dos meus questionamentos. Também fui cobrado por outros vereadores no dia de ontem. Então, deixa claro, não sou contra esse pagamento também. Só que talvez é o que tu falou, Aristeu, talvez é mais para manter um evento, é um momento do município talvez reduzir esse tipo de gasto também, trazer talvez atletas do município, nem que não vai chegar numa final, ótimo. Talvez não seja o objetivo hoje ser campeão numa Copa Taió pela CME Taió, mas sim ter a participação, não deixar de realizar o evento. Menos times, talvez? E um evento mais simples e fazer a participação para não deixar, daqui a pouco, esse ano não realiza, ano que vem também por outro motivo, e quando chegou, daqui a pouco daqui 3 anos, Taió já tinha uma Copa Taió. Isso nós não precisamos deixar que aconteça e também não Agricofest. Então 2023 também foi uma fala que foi questionado, Aristeu. 2023 sim, também foi cancelada a Agricofest, mas vamos recordar brevemente o que aconteceu na época, né? 2023 ninguém quis e também foi triste o que aconteceu em Blumenau, naquela creche onde foi invadida lá. E isso deu uma repercussão a nível Brasil, a nível mundial. Então todos os municípios tiveram que se readequar e Taió não foi diferente. Onde Taió, no mês de maio, junho em diante de 2023, teve que se reorganizar financeiramente, até porque não estava previsto, Aristeu, os seguranças das unidades de ensino, creches e escola. Então foi contratado aí no mês de maio, junho de 2023, e do final do maio, junho até final do ano, teve uma despesa de algo de em torno de 600 mil, Aristeu. 600 mil reais em segurança. Esse valor em maio, junho não estava previsto no orçamento do município. O município teve que adiar a compra de imóveis, né? Onde foi adquirido no ano seguinte com outros recursos, teve que adiar a Agricofest, teve que remanejar o recurso, mas soubemos que de fato no momento era interessante. Pois nós estávamos falando da segurança das crianças, ninguém queira que aconteça e torcemos que nunca mais aconteça isso, mas foi visto que era uma falha e na época teve naquela unidade de ensino em Blumenau e todas as nossas unidades aqui também precisavam disso. Além de segurança foi feito mais o cercamento, grade, burro, essas coisas, deram uma despesa aí que não tenho o número exato, mas deve ter passado de R$1 milhão, que foi gasto ainda no ano 2023, que não estava previsto no orçamento. Então tudo isso são argumentos, por isso sempre tenho muito claro a minha fala, o meu posicionamento em questão das ações que eu defendo na Câmara, porque estou sempre buscando informação e é meu dever, Aristeu. Volto a dizer que estou aqui não para passar apenas uma informação, mas sim porque é meu dever de esclarecer a situação e passar para a população de Taió, para quem nos colocou, né? Os demais vereadores aqui também estão eleitos pela população e com certeza é um dever nosso sempre esclarecer nosso posicionamento sobre as ações do município tem tomado. Bacana. Marcelo, nosso tempo é um pouco limitado, já são ponto de 12 horas agora, mas antes de nós finalizarmos nosso bate-papo, eu queria aqui que você falasse um pouquinho também, a gente sabe o quanto que você levantou a bandeira aí quando se fala da tão desejada ponte Redondo do Salto, e ontem aconteceu a assinatura aí
o responsável da empresa já estava em Taiwan ontem, em entrevista em um coletivo de imprensa, se demonstrou muito proativo, com muita vontade de iniciar esses trabalhos aí, e a gente sabe que tu também é uma pessoa que bem diretamente foi afetada, porque tens moradia, tens, né, hoje a tua produção passa por essa ponte, acaba aumentando aí as despesas diárias, né? E como é que tu vê aí, como é que tu avalia, então, esse momento para Taió agora com a ponte do Ribeirão do Salto, entre aspas, saindo do papel, e com certeza vocês estarão presentes, porque a função do vereador é fiscalizar, e como você bem sempre faz isso, então segue essa fiscalização nessa ponte também, Marcelo. Exato, Aristeu, é um momento muito importante aí para a região, para o município, todo mundo que já tem ouvido falar sobre essa ponte, importância, infelizmente, né, está se fazendo aí quase 3 anos, desde o início da primeira empresa contratada e toda essa etapa agora. Ninguém queria isso, com certeza, Aristeu. Até não escondo disso que na época estive como secretário, né, a minha pasta no qual eu estava à frente disso. E, infelizmente tudo aconteceu devido às licitações, contratos, empresas, período de chuva, enchente, né? A enchente de 2023 também danificou parte das estruturas ali. Mas, enfim, Aristeu, estamos aqui hoje, né? Dizendo que foi assinado então a ordem de serviço com a empresa vencedora da licitação. Se não me engano, um pouquinho mais de 4 milhões e meio de reais, agora o valor algo em torno de 4 milhões e meio de reais para a execução da obra, da ponte que liga Ribeirão do Salto, né? Ribeirão Pinheiro e Ribeirão do Salto. Então, com certeza, é uma obra muito importante que torcemos aí para que esse período de chuvas que está previsto também não aconteça com toda a intensidade, pois isso vai ser o principal divisor de águas para o bom andamento da obra agora. Por que, Aristeu? Porque está previsto 2 pilares, né, dentro do rio, mais as cabeceiras. Então, isso precisa também a colaboração do clima agora, período de chuva, que precisa ser feita a perfuração, erguer toda a estaca desde o zero. Então, isso pode sim trazer um pouquinho de transtorno agora na execução no começo. E a empresa tem agora 15 ou 20 dias, se não me engano, para iniciar as obras, né? Então esperamos que enquanto não começa esse período de chuva um pouquinho maior que está previsto, então que a empresa tenha uma celeridade nessa questão da execução da obra, faça esse fundamento inicial e torçamos aí para que realmente de fato essa empresa cumpra com o contrato, com o que foi assinado, com o que foi acordado ali no papel, né? E com certeza uma obra que é muito aguardada, né, por toda a população. Temos empresa hoje ali situada do outro lado, onde que sempre tem um transtorno. Até vindo para cá encontrei alguns caminhões que acabam passando pela T5, sempre acaba tendo algumas dificuldades. Isso é uma coisa do dia a dia e soubemos aí que quanto mais se prolonga, mais prejuízos, e principalmente também tem todas as crianças, né, Aristeu, da escola, que acabam trafegando ali, tem todo esse desvio. Sabemos que algumas acabam acordando ainda de madrugada e chegando no meio da tarde quase em casa, então com certeza é um transtorno que é desnecessário, mas pensamos aí que os próximos meses essa empresa trabalhe de forma séria, né, e cumpra. Novamente digo que torço para que ela cumpra o contrato ali, e estarei sim acompanhando, fiscalizando, estarei à disposição da administração e o que precisar para fazer com que aconteça essa obra o quanto antes. Muito bem. Marcelo, agora são 12 horas mais 3 minutos, nosso tempo é limitado, a gente fica feliz com a tua presença. Quero aqui também agradecer a tua presença hoje, você de maneira muito educada, né, muito assertiva também, após a publicação da nossa matéria, já entrou em contato, sempre de forma educada, conversou com a nossa equipe, conversou comigo, abrimos o espaço. A gente entende que é muito importante essa mão dupla, né? O nosso trabalho, a gente divulgou um fato que tu expressou o teu posicionamento, e a gente sabe também que o ditado antigo, o prego que mais leva martelada é aquele que se destaca. Se tu fosse um vereador que não utilizasse tribuna, não mostrasse o teu trabalho, nem estarias nas páginas de notícias também. Então é muito importante a sua presença, foi porque você se posicionou. E a gente precisa de políticos assim, que se posiciona, dá o ponto de vista, não adianta a gente só acatar tudo que muitas vezes que vem, né? Tu se posicionou, a imprensa fez o papel dela, e com certeza tu vem aqui hoje, a gente de maneira muito educada, a gente abre as portas, que tu retorne mais vezes também aí para falar dos trabalhos, dos assuntos. Parabéns pelo seu posicionamento, maestria, né, inteligência também, de entender que o papel da mídia é isso, é trazer informação, é mostrar os fatos também. Marcelo, obrigado mais uma vez, o espaço é seu. Se quiser acrescentar mais algum assunto, fique à vontade. Obrigado mais uma vez. Aristeu, só tenho a agradecer então o espaço da educadora para esclarecimento e trazer também. E é muito importante, com certeza, porque às vezes acaba ficando alguma dúvida por parte da população sobre o questionamento ou não. E agradecer então toda a educação também da equipe, todo esse trabalho que tem feito e a abertura desse espaço então
hoje para estar aqui ao vivo falando com os taiuenses e toda a pessoa da região para falar sobre o município de Itaial, sobre as ações. Aristeu, só tenho a agradecer. Muito obrigado novamente. Um abraço. Marcelo, obrigado para você. Esse é o Marcelo Grandcó, vereador aqui do município de Itaial, falando assuntos relacionados aí aos trabalhos na Câmara de Vereadores. Esse bate-papo está à disposição agora na fanpage, à tarde estará também no portal educadora.com, portal de notícias mais acessado do Alto Vale.